E olha, o cantor Naldo revelou recentemente que perdeu 20 quilos. Ele fez dieta, deixou de comer doce à noite e, mais do que isso, passou a beber mais líquidos. O Naldo, gente, agora ele bebe 6 litros de água por dia. Isso, segundo ele, no mínimo. Tem dia que ele bebe até mais. E para falar sobre a quantidade certa de água para se consumir, a gente recebe agora a nutricionista Silvia Favaron, que vai falar sobre isso com a gente, né, Silvia? Eu queria saber, primeiro, quanto que a gente tem que consumir de água por dia? Esses 6 litros do Naldo parece bastante, mas seria o certo para ele? Na verdade, assim, um detalhe sempre muito importante é quando a gente fala em consumo de água, esse consumo ele precisa ser de acordo com o seu peso corporal. Então, para cada indivíduo, existe um consumo ideal. Não dá para fazer um consumo generalizado. E aí a gente teria que tem um cálculo que é feito para saber? Tem um cálculo. Esse cálculo se baseia da seguinte forma. Então, em média de 30 a 35 ml por quilo de peso, né? Então, aí, suponhamos uma pessoa de 60 quilos, ela vai consumir em torno de 1.800 a 1.900 de água. Então, ele é variável de acordo com o seu peso corporal. Entendi. E aí as pessoas elas têm que ter atenção e não consumir toda essa água toda de uma vez, né? Porque aconteceram casos que as notícias foram divulgadas, né? Uma mulher, por exemplo, ela tomou 2 litros de água no intervalo de 20 minutos. Isso pode ser perigoso? Esse tipo de notícia, ele é sempre um sinal de alerta, porque não é porque é a água que ela precisa ser consumida em excesso e tá tudo bem. Na verdade, gera um sinal de alerta, porque o consumo de água ele precisa ser monitorado por alguns sinais, né? Entre eles, uma desidratação. Então, a boca ela começa a ficar seca, a região dos olhos, a região da face. E aí, isso você monitora ao longo do dia conforme a cor que sai sua urina, a prescrição ou não de alguma atividade física, se você tem ou não alguma doença de base, por exemplo, paciente diabético, pacientes com insuficiência renal, já tem um cálculo mais previsto ainda do consumo de água. Então, isso pode ser um sinal de alerta. E aí, um detalhe que eu sempre falo, né? Quando a gente opta em fazer o consumo da água toda, né, que você precisa em um curto espaço de tempo, pensa que você vai rediluir os sais minerais do seu corpo, que são os eletrólitos. E aí, quando acontece essa rediluição, é um grande problema, porque esse sal mineral tem um componente específico do nosso corpo, que é o sódio. E aí, isso automaticamente gera um distúrbio para o nosso corpo chamado de hiponatremia. E aí a pessoa sente o quê? Quais são os sintomas, Normalmente, passando mal? Quando essa pessoa tem essa característica, é provocado náusea, vômito, tá? Uma sensação de mal-estar e tontura, e dependendo da situação, se não revertido a tempo, pode levar a pessoa a óbito. Ela entra em coma e acaba falecendo, Exatamente, né? Por uma superidratação. Então, aí se ela começar a sentir esses sintomas, tem que correr logo para o hospital, correr para o médico, porque não é normal, né? Isso, tem que correr e buscar tratamento, né, auxílio médico, justamente porque aí vai ser feita essa reposição de sal mineral para que não aconteça esse desbalanceio aí no nosso corpo. Mas isso no caso da pessoa beber muito de uma vez, né? Mas a água, ela é importantíssima para o funcionamento do corpo. É importante a gente falar isso, né? Isso, a água, ela é essencial, né? Então, quando a gente faz, por exemplo, análise de composição corporal, um dos pontos fundamentais que a gente encontra na nossa distribuição de peso, musculatura, percentual de gordura é a água. Então, ela é um nutriente essencial à vida, que precisa de fato estar presente. Mas assim como qualquer outro alimento, também precisa ser calculado e administrado e prescrito por um profissional de acordo com a sua necessidade. O ideal é a pessoa perceber em qual momento do dia é melhor para ela beber água. A senhora estava falando, eu, por exemplo, eu bebo mais água de manhã. De manhã eu já tomo 2 litros. Mas você não consegue beber tanto de manhã, daí, né? Tem que adequar a própria rotina, né? Isso. O horário de administração da água, do seu consumo, ele pode ser de acordo com a sua rotina, né? Então, estávamos até conversando sobre isso e eu falo por mim. O período que eu consumo mais água normalmente é do período da tarde e da noite, mas é porque muda a minha rotina de atividade, entre elas entra a rotina de atividade física. Então eu sinto que eu tenho uma necessidade maior nesse período.
E isso é muito variável também de pessoa a pessoa. E a gente pensa também num detalhe importante que nesse período nós estamos em época de estiagem, né? Verão. Então, a demanda por si só, a gente já tem uma necessidade maior que nos dá um sinal de alerta. Então, o melhor parâmetro sempre vai ser os sinais clínicos, que eu falei há pouco, e principalmente a cor da sua urina. Exatamente, porque a gente está falando que beber muita água pode fazer mal, mas pouca água também, né? Pouca água também. É muito comum os pacientes chegarem no consultório, principalmente quando eu pergunto, olha, você nota quanto de água você toma ao longo do dia, sente desconforto, por exemplo, dor de cabeça, enxaqueca? E na maioria das vezes é um relato muito comum, né, em que você tem um baixo consumo hídrico e aí essas crises enxaquecosas, elas são provocadas sim por um quadro de desidratação. Então é ficar atento, né? Não assim, esqueci de beber água. Então sempre andar com uma garrafinha, assim dá para controlar ainda melhor, né, doutora? Isso, sempre andar com uma garrafinha e de preferência, para algumas pessoas eu até falo, até a gente incluir na rotina o hábito de consumo de água, muitas vezes não é fácil. Então eu dou uma dica de colocar um timerzinho, um despertador, né? A cada período aí o celular vai te lembrar que você precisa realizar esse consumo. E mesmo assim ainda tem gente que fala, eu esqueço de beber água, eu bebi um copinho só hoje o dia inteiro. A minha avó era assim, minha avó não gostava de beber água. E aí quem não gosta de beber água, como é que faz? Tem que colocar esse timer mesmo. Quem não gosta já é um pouquinho mais difícil, mas eu sempre dou algumas dicas que a gente pode, por exemplo, saborizar o consumo dessa água. Então colocar umas gotinhas de limão, folhinha de hortelã, umas frutas, para que você deixe a água um pouco mais atrativa e aí facilite mais esse consumo. É muito comum acontecer isso até você se reorganizar ao consumo propriamente só da água. Tem algumas frutas que tem mais água, né? Como a pera. Isso ajuda na hidratação ou não faz muita diferença? Ajuda na hidratação, mas não deve ser considerado como ponto isolado para o seu consumo de água ao longo do dia. Né? Então, o consumo de fruta, o consumo de bebidas isotônicas, de água de coco, é muito comum gerar essa dúvida. Né? Os pacientes falam, Silvia, mas eu bebo ao longo do dia ou substituo por outras coisas. Não, a água, ela é a água mesmo, né? Então, o cálculo do volume hídrico precisa ser considerado exclusivamente como a água. Hoje mesmo eu li uma notícia que os idosos, eles bebem mais água. Menos água. Parece que, não sei, sente menos sede. Existe mesmo isso? Acontece? Existe. Normalmente o público idoso é um público que a gente tem um manejo muito mais difícil desse consumo de água, porque justamente por essa perda muitas vezes da sensação de paladar gustativa, eles perdem a noção desse referencial de hidratação. Então essa questão de desidratar-se ao longo do dia é muito comum, né? Então eles não tendo esse referencial, deixa passar o consumo de água. Eu tenho casos de idosos que chegam a consumir 200, 250 ml, 300 no dia. Nossa, é muito pouco. Muito pouco, exatamente. E aí é um público que precisa sempre de um sinal de alerta. Eu sempre falo que para o idoso, uma tática muito importante é justamente rediluir essa água, redistribuir o volume. Então, ao invés de fazer grandes volumes, o que parece pra gente, né, consumir 300 ml de uma vez, para eles parece muito. Então, redistribuir a cada 100, 150 ml para facilitar e ofertar mais vezes ao dia. Senão ele acaba esquecendo, porque não sente sede, né? Esquecendo, exatamente. Agora, você falou da cor da urina, né? Quando que a gente tem que ter um alerta, acender um alerta, a cor da urina? Ela vai ficando mais escura, mas a quanto, né? Isso, que é ela vai ficando muito mais escura, então eu falo que um sinal de alerta é quando essa cor da urina ela vira um amarelo ouro, tá? Em algumas situações ela fica com a cor muito parecida à cor de Coca-Cola, bem escurecida. Muito escura. Esse tipo de situação é um sinal de alerta porque significa que o seu rim ele está trabalhando numa velocidade absurda, então pense, 2 órgãos pequenos trabalhando numa velocidade para fazer uma filtração do seu corpo em que é algo fora do normal, né? Então, monitorar a cor da urina é fundamental, ela precisa estar sempre mais clara. Um sinal que eu chamo de atenção é que assim, se você faz uso de polivitamínicos e suplementos, alguns deles, principalmente família do complexo B,
pode fazer alteração da cor da urina, né? É claro que isso não é permanente o dia inteiro, né? Quando a gente pensa em vitaminas hidrossolúveis, elas concentram mais no início da manhã, ou dependendo do horário que você toma, e a tendência é ir aos poucos clarificando mais essa urina. No caso do Naldo, chamou a atenção porque são 6 litros de água, é bastante, mas é proporcional ao tamanho dele, né, doutora? Isso, aí no caso dele é proporcional ao peso, né, em que foi calculado para ele. Então, não sei exato ao peso que ele está, mas pela estimativa eu acredito que chega em torno de 4, 5 litros. Talvez esse consumo um pouquinho a mais seja por conta da época que nós estamos. Mas, novamente, um sinal de alerta. Não é porque vale para ele 6 litros que a recomendação acaba sendo generalizada. Sim, ou seja, para a gente resumir, né? Ouvir o próprio corpo é a melhor regra. Ficar atento aos sinais que o corpo mesmo emite, né? Exatamente. Ouvir os sinais do seu corpo. E um sinal de alerta é para quem costuma ter práticas de atividade física muito intensa, então atletas de alta performance, endurance, que tem uma rotina de treino, precisa fazer um sinal de hidratação um pouquinho a mais. Inclusive, nesse sinal de hidratação, às vezes já repor sais minerais, em que você perde muito no suor. Passa seu Instagram, então, para o pessoal te seguir. Lá tem mais informações ainda, né, doutora? Tem, lá tem mais informações. É Silvia HF Favarão _Nutri. Tá certo. Agora, se você ainda não tem a sua garrafinha, já corre, já compra a sua garrafinha para controlar quanto de água você está bebendo, para ninguém ficar com problema de saúde, porque é tão simples beber água, né, doutora? Exatamente, é tão simples e é um bem essencial à vida, né? Tá ótimo. Obrigada, Eu que viu? agradeço. Volte sempre. Obrigada.